quero pedir a permissão, eu e o Sérgio vamos ficar com 2 metros de distância, eu quero pedir a permissão para tirar a máscara, mas sempre lembrando de que o uso da máscara é essencial e é importante. Só vou fazê-lo para poder melhorar a comunicação nesse momento. Quero passar o telefone para o Sérgio poder dar as boas-vindas, né, Sérgio? E depois a gente já começa a nossa reunião. Isso é coisa da pandemia, viu? Ela atinge a todos. Falou que ia passar o telefone. Deu quase certo. Gente, assim vamos começar nosso dia. Alegres, contentes, felizes, porque dias melhores estão para vir, né? Então, não tem que gastar tempo nenhum aqui no microfone. A reunião é convocada pelo prefeito municipal, nosso executivo. A entidade apenas cedeu o espaço por solicitação do prefeito. E estamos felizes aqui porque todos nós temos que colaborar com alguma opinião, com alguma sugestão. Mas não aos 48 do segundo tempo. É agora. Tem gente que está se metendo no assunto aos 48 do segundo tempo. Não adianta. Como nós estamos lidando com algo que nós não conhecemos, né, André? Todos nós, né? Estamos lidando com algo que nós não conhecemos, então nós temos que construir, né, Bob? Passo a passo, como lidar com isso. E por isso que o prefeito convocou nós todos aqui. Prefeito, boa reunião para nós e que saímos aqui com coisas produtivas. Bom, quero te dizer que se eu estou com Covid, eu te passei. Uma brincadeira. Olha só, obrigado, Sérgio. Gente, nós vamos fazer da seguinte forma. Eu tenho minha secretária Vanessa, ela rapidamente vai passar uns dados, os números. Da última semana, nós tivemos uma semana muito difícil, mas muito difícil. Nos reunimos muitas vezes, trocamos ideias entre nós, achamos uma forma, e a fórmula que a gente usou foi boa sim, a gente conseguiu ficar com a semana inteira funcionando até sexta-feira às 2 da tarde, enquanto os outros municípios todos fecharam, mas nós não vamos poder contrariar as regras o tempo inteiro, né? Nós vai chegar num ponto que nós vamos ter que cumprir. Qual é o meu sentimento? Qual é o meu sentimento? Que se nós deixar a cidade como está, isso é dos prefeitos todos da nossa região, se nós deixar a cidade como está, o comportamento das pessoas como está, nós vamos estar na bandeira vermelha e a reincidência nos deixa 2 semanas fechado. E não vai ter quem faça abrir. E não vai ter quem faça abrir. O prejuízo é gigantesco. Portanto, nós estamos propondo, e quando eu falo nós, não é o Pedroso, não, é a cidade. Nós estamos propondo um pacto comunitário grande, que a gente consiga defender a vida e o trabalho, porque as duas coisas andam juntas. O que a gente observa no mundo? No mundo, ainda não se conseguiu voltar nem universidades, nem escolas, em lugar nenhum do mundo. Alguns lugares a China tem tentado com poucos alunos, a França tentou e recuou, e assim por diante. Vocês são pessoas espertas e têm observado isso. O mundo inteiro ainda continua parado. Nova York parou 3 meses, capital do mundo, Nova York. 3 meses fechado. Algumas cidades nossas do Nordeste estão há 2, 3 meses fechados. Nós não podemos deixar a nossa cidade chegar nesse ponto. Só que o que acontece com o nosso pessoal? Hoje não aconteceu nada, amanhã não aconteceu nada, depois eu vou no mercado e está tudo bem, levo as crianças, depois eu vou para o shopping já abriu, e eu vou para a praça, e já começou os aniversários tudo de novo, e tem festa todos os dias em tudo quanto é lugar, e daqui a pouco nós vamos estar todo mundo infectado, e daqui a pouco parou todo o comércio e a indústria, e eu quero saber como é que nós vamos sobreviver. Então, baseado nessa experiência que a gente vem observando de todo mundo, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos fazer alguma coisa. Daí vocês dizem, Pedroso, está aumentando os casos? Claro que está. Claro que está. Depois a Vanessa vai mostrar para vocês. O governador, ele não fecha, apesar de ter muitas teorias, tem teoria de conspiração, teoria disso, teoria daquilo. Eu não gostaria de me basear em teoria de loucos. Opinião todo mundo tem. Eu quero me basear na média, e a média é nós. Todo mundo que está aqui representa um setor.
Todo mundo que está aqui tem a responsabilidade social porque vem para cá pelo bem de todos. E é baseado nisso que nós precisamos nos organizar. As sugestões, depois nós vamos fazer, vamos escrevendo na tela conforme vão surgindo e nós vamos votar. Eu penso que nós temos sim que fazer alguma coisa. Se nós vamos fechar tudo ao final de semana para acalmar, se nós podemos fazer um blackout a partir das 10 horas da noite, se nós vamos... Como é que nós vamos regrar? Mas nós temos que diminuir o andamento. Qual é o único remédio no mundo que a gente tem observado? Único. Quando começa a pegar aparelho, os governantes, quando eles percebem que o sistema de saúde deles não vai dar conta, o que eles fazem? Diminui a circulação de pessoas. E diminuir a circulação de pessoas é parar a economia. Nós entendemos que as duas coisas são importantes. Por isso o nosso pacto pela vida e pelo trabalho. Nós temos que achar um jeito de conviver com o trabalho e continuar sobrevivendo a essa gripe. Então eu vou passar para a Vanessa, vou pedir para que a Vanessa não seja longa, que seja rápida, que a gente possa entrar rapidamente na reunião e tomar as decisões que precisamos tomar. Bom dia a todos. Então, eu trouxe para vocês a apresentação de alguns dados, porque também a gente não tem como fazer sugestões de melhorias, ou de fechamentos, ou de regramentos, sem estar entendendo como que está a situação na região do Rio Grande do Sul, em especial da Macroserra, que é a região que a gente faz parte. Trazendo aqui para vocês, então, o que regra tudo isso é o modelo de distanciamento controlado, feito pelo governo do estado do Rio Grande do Sul. O seu primeiro decreto em relação a esse distanciamento é do dia 10 de maio, e após esse decreto do dia 10 de maio tem todos esses regramentos. O Valdecir, querido, está quase enlouquecendo, porque todo dia sai um decreto novo numa hora que a gente não sabe. Tanto é que teve um decreto no domingo que ele acabou liberando, né, o comércio para trabalhar na segunda-feira, já diferente do que o governo do estado tinha anunciado no próprio sábado. Eu trouxe para vocês saberem a disponibilidade de leitos, então, na nossa região. Porque depois eu vou mostrar para vocês a tabela do que nós estamos falando, que indicadores que são esses, que todo mundo diz, o que o governo do estado está vendo. Eu vou trazer um para vocês entenderem o que é, tá? Então, no momento, a gente tinha os 8 leitos, né, e os 2 privados. A gente conseguiu fazer a habilitação de mais 5 leitos específicos para Covid. Lembrando sempre que a gente faz parte da 5ª Coordenadoria e somos a 26ª Região de Saúde. Ontem, esse é o boletim que nós publicamos, tá? Teve um aumento de número de casos confirmados e esse número ele vai aumentar no dia de hoje, porque nós estamos fazendo as buscas ativas. Há um trabalho bem sério do Ministério Público do Trabalho em relação aos frigoríficos. Então, os frigoríficos estão tendo que fazer testagem em massa. O que a gente tem observado é que a grande maioria dos pacientes que estão contaminados, eles já passaram no período do vírus de transmissibilidade, eles não estão ativos com a doença, mas mesmo assim, nós não vamos diminuir o número de casos ativos, tá? Agora é uma época que esse número vai aumentar. O que a gente tem que cuidar é que essas pessoas não precisem de internação hospitalar e principalmente de UTI. Porque isso no regramento do Estado é o que tem mais peso, é o que leva nós para uma bandeira pior, uma bandeira de fechamento. Para vocês saberem, então, continua a mesma coisa, eu olhei agora de manhã, então a gente tem 15 leitos de UTI no Hospital São Carlos, nós estamos com 7 ocupados, nós estamos com 3 pacientes na unidade clínica especial de coronavírus, que a gente tem 20 leitos, dando isso um 46% de UTI e 15% de unidade clínica. E na Macroserra, aqui tem, né, os detalhes de onde estão os pacientes. Eu queria explicar para vocês que no nosso card diário eu não posso colocar paciente suspeito, tá? Eu tenho que colocar confirmado, senão vai dar confusão de informação. Então, eu tenho pacientes suspeitos de Covid na UTI, mas eu ainda não tenho o exame desses pacientes. Hoje a gente vai fazer uma atualização disso também às 10 horas. E essa é a região, então, da Macroserra, lembrando sempre que os hospitais eles são vistos como os públicos e privados. No mapa de leito do governo do Rio Grande do Sul, eu não divido, isso aqui é do SUS, isso aqui é privado. Todo leito entra na conta, tá? Porque assim como nós no SUS, nós vamos ter que atender o privado também na questão de saúde. Tu troca a apresentação para mim, por favor? Um dos trabalhos mais sérios que a gente fez também nessa semana, enquanto a MESNI, foi a criação do Observatório Regional de Saúde. O que é isso?
Vocês viram que todos foram pegos de surpresa. O que é a bandeira vermelha? Tinha, que não é o nosso caso, mas tinha prefeitos que não sabiam nem do que a gente estava falando, nem como é que estava o indicador da sua cidade. Então, foi criado esse Observatório de Saúde, Regional de Saúde, com o qual faço parte. Nele tem, então, a MESN, tem representante de todos os municípios. Eu estou representando, então, a 26ª região nesse observatório. Tem a Cored e tem SICs, enfim, outros empresariados. Pode ir passando a apresentação, por favor. Pode ir passando. Aqui eu trouxe a apresentação porque essa foi feita ontem para os prefeitos, tá? Pode passar. E aí eu vou trazer um pouquinho dos indicadores para vocês, tá? Esses aqui são os indicadores que são contados pelo governo. Pode passar. Vocês podem ver que aqui se faz uma comparação da semana que a gente foi para a bandeira vermelha para a semana que a gente voltou para a bandeira laranja, tá? Essa curva, gente, agora, ela não deixa de ficar assim, picando, tá? Porque a gente vai ter um número de casos. O que a gente precisa fazer é achatar ela, fazer com que as pessoas não precisem tanto de internação hospitalar. Aqui também algumas coisas que a gente teve melhoria. Por que a melhoria? Porque foram abertos 31 novos leitos de UTI. Então, nós passamos de uma bandeira preta, né, que estava lá na semana do dia 6 ao dia 12, para uma bandeira vermelha. Tá? Pode passar? Aqui são os números de casos ativos. Ó, eles têm diminuído o número de casos na região inteira, mas o que a gente percebe é que as pessoas estão adoecendo mais gravemente. O que está pegando a doença está indo para o hospital e está indo para a UTI. Pode ir. O número de casos recuperados, esse sim está tendo, né, um crescimento. O número de óbitos, esse aqui é o que mais me preocupa, porque nós tivemos um aumento considerável essa semana na região. A gente já tem 7 óbitos, tá? Um deles do município de Farroupilha. Então, assim, o que a gente vai ter que equalizar, na verdade, né? Que a gente discute bastante com o prefeito. Pode trocar para o arquivo de Excel, tá? A gente vai ter que equalizar de que tentar dar uma segurada da transmissão de vírus e, além disso, que essas pessoas não cheguem ao hospital ou, se precisarem chegar ao hospital, que não precisem de UTI, muito menos que vão a óbito. Isso é uma tarefa extremamente difícil, porque a pessoa que vai ser hospitalizada, ela é uma pessoa que já tem comorbidade e é uma pessoa que tem um risco muito alto de ir para a UTI e um risco muito alto de ir a óbito. Então, a gente sabe que agora, no período de inverno, essa vai ser uma equalização bem difícil da gente conseguir fazer, tá? A proposta, sim, enquanto prefeituras, de aumento de número de leitos, principalmente de UTI. Está sendo feito todo um trabalho para se conseguir mais respiradores. O que eu posso dizer tecnicamente para vocês também não é só questão do respirador. Um leito de UTI ele tem que ter o respirador, ele tem que ter a bomba de infusão, ele tem que ter o monitor cardíaco. E está bem difícil de comprar esse material, porque não está disponível assim, ou assim, tu consegue comprar, mas o período de entrega é daqui 120, 150 dias, não me adianta, já passei a pandemia. Então, mas assim, a Serra inteira está tentando se unir, todos os prefeitos estão em reunião o tempo todo para a gente melhorar os indicadores, e por isso que foi firmado esse compromisso. E cada um conversar com a sua comunidade também, e juntos a gente tentar fazer um equilíbrio, na verdade, de que a gente não pode parar de trabalhar, porque trabalhar também é saúde, né? As pessoas adoecem mentalmente em casa, sem suas atividades laborais, mas também de a gente não ter um agravamento da situação. Eu trouxe para vocês, prefeito, rapidamente, então, só para vocês entenderem o que mudou, né, de uma semana para outra. Essa semana vai acontecer uma diferença, os dados eles vão ser rodados na sexta, com base na quinta. Então, nós vamos estar sabendo da bandeira ainda na sexta-feira. E essa planilha aqui foi disponibilizada para cada município, então, para os 49 municípios da Macroserra, porque diariamente a gente vai estar preenchendo essa tabela e vai estar encaminhando para o Observatório Social. Observatório Regional de Saúde. O que a gente consegue prever aqui? Que bandeira que eu estou? Para não chegar lá na sexta-feira e a gente ter uma surpresa. Para a gente tentar trabalhar antes de que isso aconteça, tá? Então, assim, pode ir passando, eu posso deixar disponível depois isso para vocês e passar para vocês. Eu acho que muitos de vocês já têm essa informação. Mas, assim, o maior peso de tudo que o governo do Estado olha é a questão de leitos
hospitalares e principalmente leitos de UTI e óbito. Tá? Tem a questão da transmissão do vírus, sim, que é essa primeira parte aqui, ó, que é a velocidade do avanço. Mas toda uma questão que tem um maior peso também são os leitos hospitalares. Então, a gente precisa fazer que conter a velocidade do avanço, mas que essas pessoas que adoeçam também não adoeçam tão gravemente que não precisem da rede hospitalar. Muito bem, nós vamos ser rápido, porque nós tudo temos que trabalhar. Olha só, ontem, eu, o Trujillo e o Rossi, ontem, nós tivemos em Caxias falando com o diretor regional da Unimed. Nós fomos em busca de 3 respiradores para a gente colocar junto com aqueles 5 que nós temos na UTI de Covid. Vocês viram que nós temos uma UTI com 10 e uma UTI com 5. O grupo de intensivista que foi contratado para cuidar daqueles 5 pode cuidar de 10. Então, tranquilamente, nós podemos botar mais 5. Tem os respiradores que a comunidade juntou dinheiro e comprou, que não vieram ainda, e nós precisamos emprestar do respirador, vamos tentar ir atrás. A Vanessa está pesquisando também uns que tem em Jaraguá do Sul, que está sendo feito pela VEG, que já está liberado pela Anvisa. Então, nós estamos pesquisando, vamos ver se nós conseguimos trazer alguma coisa. E nós estamos na expectativa, a gente aqui, nós fomos nós 3, nós estamos na expectativa da Unimed, no mínimo com 2 respiradores para nós, por algum tempo, para a gente acrescentar ali. Vocês viram que é um dos itens que nos livra da bandeira vermelha. Mas, muito mais do que isso, o que a gente observa na nossa cidade? Que a nossa cidade foi relaxando, né? Que as pessoas foram achando que está normal. Hoje o supermercado vai as famílias inteiras no supermercado, nos shoppings a família inteira passeando já no domingo, os parques tem gente passeando, e eu penso que a nossa cidade talvez tenha que ser regrada diferente. Talvez nós tenha que regrar diferente para dar um choque, para as pessoas perceber que nós não estamos numa normalidade, que nós estamos num momento que nós precisamos nos cuidar, porque se nós não cuidar, nós vamos perder a principal atividade nossa, que é a atividade econômica, que é vida, que é saúde e que é o sustento. Então, nesse sentido, eu quero abrir com o microfone, Corbellini, e nós vamos pegar alguém aqui para botar na tela as propostas aqui. Esse teu computador dá para a gente escrever? Menino ali, tu permite? Então, nós vamos abrir e de agora em diante nós vamos botar uma série de propostas e aquilo que nós aprovar nessa Assembleia, a gente coloca em prática. Nós nos colocaremos em prática. Torço que Deus nos ajude, que não morra mais ninguém essa semana, que nós não interne mais ninguém, né? E que nós possa ter alta de mais gente aí, para que a gente possa ter os números mais corretos. Corbellini, vamos começar na fila da frente aqui, e vamos indo. Quem pedir a palavra aí, levanta a mão e daí levanta de pé para facilitar a filmagem, para a gente poder ter um registro disso também. Eu tenho lá esqueci o nome. Isso. Boneto lá. Boneto, me ajuda aí, vamos lá. A gente fez uma pesquisa a nível dos sindgêneros, tá, nos mercados, e a grande dificuldade que a gente está vendo é a nível de muita gente das famílias indo, levando até crianças junto no mercado. Então, acho que vão ter que entrar com um regramento, alguma coisa nos supermercados. Essa é a grande dificuldade que a gente tem. Eu acho que é uma parte que a gente, daqui um pouco, deixou, os próprios mercados também acabaram deixando essa parte decair. Então é uma dificuldade que a gente encontra bastante e eu acho que vão ter que acabar entrando com o regramento dos mercados novamente para poder mudar essa parte aí. É uma dificuldade que surgiu e continua acontecendo. Uma coisa que eu notei bastante, à noite, muita gente andando sem máscara na cidade também. Acho que o pessoal está muito à vontade, achando que não vai acontecer nada, então essa dificuldade que eu vejo dando uma caminhada à noite também, que está acontecendo. Então, acho que da parte do sindgênero seria mais essa parte. Muita gente da mesma família indo ao supermercado de 1 ou 2 pessoas no máximo da família, né? Então, acho que essa é a grande dificuldade. Bem, Boneto, acho que a gente poderia botar uma proposta nisso aí, começar com uma proposta aí, depois a gente vai mudando. Tu propõe 2 pessoas por família ou 1 pessoa por família?
Então vamos deixar como proposta ali, ó, proposta 1. Proposta 1. Uma pessoa por família supermercado. Quem mais quer o microfone? O Djalva está lá atrás. Quem deseja, gente? Levanta a mão para nós, por gentileza. Roque. Eu só quero fazer uma sugestão aqui da proposta do Boneto, que eu acho muito boa. Não só no supermercado reduzir o número de pessoas, mas em qualquer local do comércio. Seja loja, mercados, materiais de construção, enfim. Que pudesse ser uma pessoa por família em qualquer estabelecimento. Vamos lá. E no Inclusive banco nos bancos também. também, isso mesmo. Olha, ó, já a proposta já se ampliou. Somente uma pessoa. Uma pessoa, e daí todo mundo cobrar isso. Nós vamos botar cartaz na frente das lojas, tudo. Dos mercados, em tudo quanto é coisa. Vamos fazer cartaz disso. Na Praça da Matriz, nós não damos transporte e eles vêm tudo para a praça. Vamos lá, quem quer a palavra, gente, nos ajude, por favor. Vamos? Quem deseja? Lá em cima, o Márcio do sindicato. É um pouco difícil para mim manifestar pela nossa categoria, né? Os agricultores normalmente estão mais isolados. Mas nós temos muito problema no interior, né? Eu já falei isso em todas as nossos encontros, eu repito, né? O pessoal urbano vai para o interior e não tem jeito, né? Isso é um problema. Não tem como educar essas pessoas a ficarem em casa. Elas se sentem no direito de passear no interior. Então, estão levando para lá problemas, né? Mas eu quero ser mais específico a questão que o Boneto estava falando de limitar o número de pessoas nos estabelecimentos. Na semana passada, na sexta-feira, né, de manhã, que era o último período que nós poderíamos estar com o comércio aberto, descendo a rua Marechal Deodoro, do lado, tinha um salão de manicure com 7 mulheres num espaço de 3x3. Também não dá, né? Logo após, uma barbearia com 10 homens no mesmo espaço. Então, como é que nós vamos conseguir deter essa pandemia se as pessoas são irresponsáveis? É isso que nós temos que dizer. As famílias que vão para o interior visitar os seus familiares são irresponsáveis. As pessoas que têm serviços e que admitem 7 pessoas num espaço de 3x3 é irresponsável. Então, nós não vamos conseguir deter o que está acontecendo sem punição. As pessoas se acham no direito e depois cobram do prefeito, cobram das entidades que algo tem que ser feito. Como é que nós vamos fazer se todos resolvem tomar a atitude por conta própria, sem respeitar ninguém? Nós cansamos de dizer, se eu me cuido, eu cuido de cada um que está do meu lado. Mas não é isso que está acontecendo. Então, eu acho que sim, um toque de recolher à noite seria importante. Eu não sei que horas, mas seria importante, porque está acontecendo festa em tudo que é lugar. No interior, o pessoal está indo fazer festa, porque acha que está longe de tudo, mas não está, né? Festa nas casas, festa de aniversário de criança, né, que nós sabemos que é um vetor de contaminação muito grande. Os pais não conseguem segurar suas crianças. É fácil ter filho quando quem cuida dos filhos são os outros. Mas nesse momento que os pais têm que cuidar dos filhos, eles não estão cuidando. Qual é a tua proposta, como é que nós vamos Márcio? fazer? Prefeito, o senhor tem autoridade municipal. Vai para os meios de comunicação e tem que botar pressão nessas pessoas. Não tem outro jeito. Vamos fazer uma proposta. Não tem No outra final maneira. de semana, gente. Vamos fazer uma proposta no final de semana. Quem sabe nós fechamos o final de semana. Deixamos só o que é essencial no final de semana. Daí dá autoridade para o município buscar. Né? Quem sabe fechamos das 10 horas da noite em diante. Fizemos um blackout na cidade. A minha proposta é essa. De noite Fecha tem que tudo fechar. 10 horas da noite. Né? Fica o que é essencial. Penso, por exemplo, postos de gasolina. Nós poderíamos fechar o final de semana. Não sei. Quero que o grupo discuta. Padre Paulo, que honra tê-lo aqui, viu? Seja bem-vindo, meu querido. Não, só dizer que nós estamos tentando junto com vocês desde o início, né? Se tem alguém que está peleando ali e seguindo os protocolos todos, é a igreja, né? Desde a caminhada, desde a Romaria da Santuária de Caravaggio, Isso. e desde aquilo que nós estamos fazendo desde o início. Inclusive fechando, Quaresma,
Sexta-feira Santa, Páscoa, e lá vem, né? E lá vem uma caminhada toda que nós estamos tentando fazer da melhor forma possível. Implorando para as pessoas também não virem, né? Muitas vezes as pessoas estão acostumadas e a gente tem que pedir que não consegue. Mas eu acho que o problema não é só que vai comprar uma coisa no comércio aqui e lá. Às vezes é outras coisas. Tá? Na semana passada nós estávamos peleando sobre a questão do governo para a gente não fechar. Na praça, 2 tardes, tinha 8, 10 piá, sem máscara, batendo skate a tarde inteira. Até às 7 da noite. Mais um grupinho para o lado de lá, né, que tem aquele ponto de táxi na contramão, é o único no mundo, puxando o fuminho e o cigarro de 1 a 1, mais 7, 8, 10. Baixo da árvore ali perto do banheiro, aí mais 7, 8 pessoal de rua, de garrafa, de boca em boca, bebendo. Tudo bem, o pessoal, isso aqui tudo bem. Mas eu fui buscar o cara lá no mecânico porão, que eu mandei trocar óleo, e eu contei 27 pessoas sem máscara, dali da praça até lá embaixo. Contei, na rua. Não dá, né? Então, quer dizer, não é o pessoal que vai lá, muitas vezes, comprando uma coisa ou outra, tal. Muitas vezes é uma consciência que está ali. E as pessoas não estão se dando conta daquilo que nós estamos... Só não está se dando conta ou não está ainda... Né? E aí tem as informações erradas, né? Que alguém lá em cima fala que é uma gripinha, outro fala que é um bichinho comunista, o outro, os martera, vem nos dizer, cada um de nós, de que é besteira, né? E aí as senhoras querem, acho que o padre que está trancando, querem dar bengalada na cabeça do cara, e citam essas pessoas, né? Então, se a gente não tem uma linguagem única, a gente balança, né? Balançando. Uma hora a gente é duro, outra hora a gente não fala mais nada. E aí você vai. Mas dessa forma, dessa parte nós não estamos tentando fazer. Da maneira do possível. Paulo, tua sugestão, tu acha que se nós criar uma multa para máscara, tu acha que nós conseguimos educar um pouco mais? Acho que sim. O bolso é a parte mais sensível. Se o plenário aceitar, eu vou endurecer. Então vamos bota ali. Aplicação de multa. Depois vamos ver o que é a multa disso, mas vai ter que confeccionar 1000 máscaras idade presente. Não sei, vai comprar 1000 máscaras. Cesta básica também é legal. Vamos, gente. Perfeito. Está aberto aqui, vamos conversando, vamos lá. Bom dia. Quem? Eu não estou enxergando. O menor, prefeito, o menor. Nós estamos agora já no dia 24 e nós vimos na cidade, na semana retrasada, um problema muito sério, porque tem os vencimentos das contas, tem os recebimentos, os pagamentos, e, consequentemente, as pessoas têm que ir para os bancos e para as lotéricas. E o que a gente pôde visualizar? As filas homéricas e sem organização. Eu acho que a gente poderia propor às lotéricas e aos bancos que disponibilizassem 1 ou 2 funcionários para regrar essas filas. Porque o que a gente está vendo são aglomerações e não há um regramento. Então eles organizam da porta para dentro o estabelecimento, mas da porta para fora não tem. Então, se eles pudessem disponibilizar funcionários para regrar a fila também, de repente, poderia ser interessante. Eu quero passar... E horário, né, prefeito? Isso, nós podemos ampliar horários. Ampliar horários. Nós podemos, a partir de agora, regrar os bancos e as lotéricas. A minha proposta nisso aí é que o banco, ao contrário do que o governador está fazendo, ele está botando horário curtinho e metade das pessoas. Eu gostaria de sugerir que fosse total os funcionários dos bancos e aberto por mais horário, porque se é um lugar que a gente precisa muito, ele tem que estar aberto por mais tempo e mais bem regrado. Essa é minha opinião e está aberto para a gente conversar sobre esse assunto aí. Sérgio agora. Serginho, vamos lá. Bem rapidinho. Sobre o item 1,
Eu acho que está correto, um por família em qualquer lugar, salvo acompanhante de idosos e crianças. Isso. Então vamos complementar lá em cima. Já poderíamos colocar e pronto. Salvo dependente, deficiente, tal. Não, vai levar a criança para o dentista. Então, salvo para acompanhar crianças. Salvo casos excepcional. Isso. A gente acha um termo ali, isso aí não é problema. Mas aí é que vem o detalhe do ser humano agora, Pedroso. As empresas que fizerem diferente serão responsabilizadas por descumprimento do decreto papapá. Isso daí. Então, se você for na fruteira e tiver lá pai, mãe, filho e vó, não vai nem conversar com eles. A fruteira vai levar o ferro. A fruteira desobedeceu o decreto, assim vai ser. A fruteira desobedeceu. Acho que tem que ser claro isso. A multa, ou o fechamento, ou cassação do alvará, será da empresa que permitiu a entrada dessas pessoas todas. Nós temos que jogar firme nisso aí. Tá com. Quando, Canei, só acontece uma vez, até porque a imprensa vai divulgar muito isso, que não é para sair de casa, a família já não sai de casa. Então esse item é importante. O toque de recolher acho que é fundamental, mas não só os finais de semana, tem que ser todas as noites. Todas as noites. Lógico. Né? Onde é que está a proposta do toque de recolher ali? Toque de recolher, todas as noites. 22 horas. Dá tempo do pessoal comer nos restaurantes, dá tempo de fazer tudo que tem que fazer, depois, todo mundo para casa. Não vai ficar ninguém na rua conversando e batendo papo. E eu sugiro também que tudo feche no sábado de tarde às 5 horas. Posto de gasolina, loja... tudo que der para fechar. Tudo que for possível fechar, sábado de tarde, 5 horas, não há mais nada funcionando na cidade. O toque de recolher das 22 às 5? 4? Sei lá. Claro que no toque de recolher tem o bom senso da empresa que trabalha à noite, tem um rodízio, tem o guarda, tem não sei o que, tudo bem. Né? Das 22 às 4? Pode ser também. E as lotéricas vão ser tratadas igual à minha empresa. Elas não têm lá uma pessoa na entrada que cumpre as normas do decreto, lamentavelmente, serão autuadas. Fechamos ele. Acho que tem que ser assim, porque senão não vão chegar a lugar nenhum. Muito bem. Lá em cima eu queria só completar lá, salvo acompanhantes de idosos ou serviços de saúde, que daí no serviço de saúde tu tem que levar uma criança, tu precisa ir junto. A gente complementa ali, Depois nós damos uma ajeitada nisso. A farmácia tinha que fazer um rodízio, tem 200 na cidade, tinha que deixar 5 num final de semana, outras 5 no outro, outras 5 no outro. Nós tínhamos que achar um jeito, eu até sou capaz de chamar os gerentes de farmácia para dar uma conversada com eles. Sim, a Márcia está com o microfone. Bom, pessoal, Márcia. Eu estou aqui representando o setor de gastronomia e hotelaria, então para mim é um pouco complicada essa questão de fechar no sábado. Ponto. Eu sei de todas as questões, a gente atende 19 municípios, sabe muito bem de tudo que está acontecendo e da importância da gente ter responsabilidade. O que eu vejo hoje, prefeito, nós já conversamos sobre isso, a gente teria uma regra que funcionaria bem se as pessoas respeitassem. E aí a gente não tem poder de fiscalização, né? Poder que eu digo não tem braço, né, prefeito? Isso é notório. Então, o que a gente nota? Que vários empresários que estão agindo corretamente estão pagando por vários que não estão agindo corretamente, por cidadãos que não estão agindo corretamente. É uma mudança de comportamento nossa. E aí eu fico com um pouco de dor nisso, né? Fecha no sábado. No sábado é um dia para o restaurante importante. Aí, aglomera, não sei o quê. Nós não tivemos nenhum caso de grandes problemas no restaurante, pelo menos os que estão cumprindo, né, a regra. Aí você tem o botequinho, não sei aonde, não sei porquê, está lá, muito bem. Aí tem a denúncia. Então, isso a linha é muito tênue. E eu fico um pouco preocupada com isso, né? Acho que é importante, a gente tem que dar a regra, mas mesmo assim a regra ela está um pouco complicada de cumprir, de fiscalizar.
você vai continuar talvez com o botequinho, que foi falado outra vez, ou um armazenzinho lá no bairro, agindo fora da lei. Então, como a gente trabalha um pouco isso, estou colocando para plenário, que eu sei que, prefeito, que tu não tem braços para isso, a gente sabe de todas as dificuldades. E eu acho que, realmente, essa questão de fechamento das 22 horas, perfeito. Acho que a limitação das pessoas entrando, perfeito também. Acho que isso está ótimo, e a aplicação de multa tem que multar e tem que multar mais. Sinceramente, eu acho que hoje tinha que abrir tudo e multar seriamente quem não cumpre. Acho que tinha que ser isso, porque é uma mudança de comportamento do cidadão. E a gente sabe que agora o discurso é bom, mas a gente aqui na prática não conseguimos fazer. Mas acho que sim, às 22, às 4 ou às 5, não vejo problema. Só essa questão, realmente, eu gostaria de que vocês avaliassem essa questão do final de semana, porque para nós é onde tem dado um pouquinho de respaldo para quem trabalha à noite. E aí a média está em torno de 20% a 25% de ocupação do que era de quem trabalha à noite. É o fim de semana que tem dado alguma coisa. E a gente não tem tido nenhuma grande situação, aglomeração, o pessoal está cuidando bem. O que nós, enquanto sindicato, podemos nos comprometer, o que nós temos feito, nós estamos ligados para todo mundo, dizendo, está cumprindo, por favor, né? É isso, continuar fazendo essa ação, além da ajuda de todos, né? Porque tem que denunciar, infelizmente, quem não está cumprindo. Então, gostaria só que vocês cuidassem um pouquinho dessa coisa. Eu sei que começam as exceções, mas também tem o outro lado da moeda. Meio-dia sem problema, quem trabalha com buffet, tá bom? Os hotéis também já está tudo ok. Ei, Márcia, tá? Olha só, se deixar aberto os restaurantes à noite, vai ficar o boteco lá, o pessoal jogando snooker até 4 horas da manhã. Mas o bar está proibido de abrir, prefeito. O bar, casa noturna, está proibido de abrir. Né? É só quem serve refeição, é só o restaurante. Então, ele tem que ter no seu alvará, né, no seu CNPJ, atividade restaurante. Pode ser até na atividade secundária, mas ele tem que ter atividade restaurante. Ele não pode, se ele tiver só bar, ele não pode abrir. Né? Então, claro que aí a fiscalização... O que o plenário acha do nós deixar o restaurante abrir no sábado à noite, porque eles têm que viver também? Abre até às 10 horas da noite. Tudo sempre até às 10, sem problema. Na bandeira vermelha o bar não funcionava, mas nós podemos fechar o bar não funciona nem na bandeira laranja, tá? O bar puro e simples, nem na laranja. Acho que não. Não, nem na laranja não funciona. Só casa noturna, o bar, propriamente. Eu ir lá para beber um chopp, não. Desde que tenha alimento junto. Então, aí o que aconteceu? A lanchonete entrou... Quer dizer, a comida entrando junto, né? Qualquer barzinho tem lanche para vender. É o pubzinho, para tomar. Tá, nós vamos pensar nisso aí, vamos ver como é que nós vamos fazer. Tá. E os hotéis continuam a mesma situação, né? Porque os hotéis estão bem tranquilos, é 50% na bandeira laranja ou vermelha, com aqueles regramentos. O hotel aí não tem certo. como parar final de semana, porque o hóspede que está não sai porque nós mandamos parar. Então... Nós já tivemos um problema no final de semana passado. Então tudo quebrado, né? Quem está nos hotéis, onde vai se alimentar? Nós tivemos nesse final de semana... Não, eu estou atrapalhada aqui. Mas quando entramos na bandeira vermelha, a gente tem várias imagens do pessoal comprando a sua marmitinha, comendo no carro, comendo na praça, porque não tinha onde comer, gente. Então, é bem complicado. Eu sei que é uma situação difícil, mas tem outro lado da moeda. Segunda a sexta. Sim, a teleentrega, na realidade, até para trazer, a gente negociou, em outros casos, que depois das 22 seria teleentrega, no caso. Então, a gente pode, no domingo, teleentrega, depois das 22 e no domingo, à noite, teleentrega. Talvez seja uma situação, mas eu acho que ainda é meio complicado. Não, teleentrega é liberado para todo mundo o tempo inteiro. Teleentrega, essas coisas, isso. Tem o drive-thru também, que alguns implementaram ali agora. Então, telebusca e drive é liberado sempre. Mas tem essa situação. E a gente tem bastante gente que é pessoal, que é representante, que é desses serviços essenciais que está hospedado, basicamente. Não é um balanço de pessoas, mas estão aqui na cidade também. Então, acho que tem que dar uma olhadinha um pouquinho diferente ali no setor de restaurante, tá, pessoal? Não é pub, não é bar, é restaurante. E aí entra o meio-dia e o jantar, no almoço e o jantar. São vários serviços
e várias atividades que elas têm muitos detalhes e implicações. Então, cada uma dessas propostas tem que ser pensada, discutida e ver a forma melhor de regramento. Todas é possível regramento, porém, sempre vai ter algum detalhe, e aí a gente verifica isso, coloca e depois disponibiliza. Prefeito, eu entendo o seguinte, ó, novamente, não estou querendo defender o comércio, mas de novo está sendo penalizado. Eu entendo que para vocês é difícil, mas nós teríamos que ter uma fiscalização mais incisiva. Eu não consigo interpretar que fechar 5 horas vai mudar muita coisa. Eu concordo com a opinião da colega ali, da parte gastronômica ali, que eu acho que tem que fiscalizar mais e tem que punir. E tem que punir no bolso, porque as pessoas não cumprem. Então, como ela falou muito bem, as pessoas que fazem certo pagam por quem faz errado. Então, eu entendo que teria que fiscalizar mais. Cetim. Desculpa só te encerrar o raciocínio. Quanto à questão do fechamento, como é que ficaria o domingo para o comércio que abre no domingo? Não abre? Claro que não. Se pela nossa proposta, não. Que é para dar uma parada, porque nós temos que escolher. Ou nós ficamos como está, e daqui a pouco temos tudo na bandeira vermelha e paramos por força de lei, todo mundo, ou nós restringimos um pouco. E nós vamos ter que escolher. Esse plenário tem que ter capacidade de escolher para isso. Ou nós deixamos... Deixa eu dizer uma coisa. Nem que eu bote a prefeitura inteira na rua. Nem que eu bote a prefeitura inteira na rua. Alguma coisa a gente vai conseguir melhorar, mas é pouco. Porque o meu guarda não é respeitado. A Brigada Militar não participa conosco, porque o comandante nos disse que ele tem uma ordem superior, que ele não pode entrar nessa. Então, eu não tenho a brigada. Uma coisa é o meu fiscalzinho chegar na frente do barzinho e dizer, gente, ó, temos que ir embora, aqui está tudo. O cara xinga ele lá, manda embora. Outra coisa é a brigada dizer, gente, circulando, não pode ficar aqui. Mas eu não tenho a Brigada Militar. Não adianta dizer que a gente tem, porque não tem. Então, é só o guarda do município. Então, essa é a realidade que a gente enfrenta. O guarda do município chega lá na frente, o cara ironiza na frente do bar do bolacha, os caras riem da nossa cara e mandam tudo. Ó. E vocês sabem o que acontece. Eu dei um exemplo, né? Mas está cheio. E não é o bar do bolacha o problema é quem frequenta, né? Não é? E os caras xingam todo mundo lá na frente, eles xingam o fiscal da prefeitura, eles xingam e mandam embora. E não adianta, e não tem, né? E daí cria um desmando na cidade, daí bem no coração da cidade pode. A minha sugestão é que Pedroso... Isso, ajuda a gente isso. Que eu acho que realmente tem que colocar todas essas regras, mas eu vejo que não tem como a fiscalização atender a tudo isso, a toda essa demanda. O colega aqui da frente colocou a questão de do comércio, que eu falo o nome do comércio, fazer o cuidado das filas na calçada. A gente já faz isso no comércio e o povo não entende. Então, eu acho que a minha proposta é que a gente faça alguma coisa nas nossas mídias, rádios e TV, de conscientização. Porque vocês não têm noção o quanto as pessoas nos ofendem quando a gente diz que não pode entrar a família inteira dentro da loja, que hoje a gente já tem essa regra. Entra só 2 integrantes dentro da loja até, porque cada comércio tem uma capacidade reduzida. Não tem como deixar a família toda entrar. E eles nos ofendem. Eles não entendem que é para o bem deles. Então, não adianta a gente colocar 1001 regras, que acho que o nosso município não está preparado para fiscalizar tudo isso, sem trabalhar a conscientização das pessoas. As pessoas têm que realmente entender a importância de não poder sair com as famílias para a rua, de não poder entrar todo mundo na loja. Acho que tem que ter um horário diferenciado em lotéricas e bancos para idosos e para o comércio também. Se funciona no mercado, o colega também disse que não está funcionando mais no mercado, mas por que não abrir um horário especial para os idosos no comércio, na lotérica, no banco? Gente, as filas são imensas na frente do banco. Olha a Caixa Econômica Federal. Então, assim, de novo, concordo, o comércio vai ser punido, mas quem pode ajudar não está ajudando também. Então, a minha proposta é que se trabalhe essa questão de conscientização nas mídias, explique, nós precisamos orientar e ensinar o nosso povo o porquê que existem as regras. Não adianta multar. Acho que quando
cabe no bolso, dói. Só que do jeito que estão as coisas, as pessoas não vão ter como pagar as multas. Ainda mais o nosso público, que é o público popular, o bem popular. Não vai ter como pagar multa. Então, é o trabalho de conscientização, Pedroso. E alterar os horários de lotérica e para o comércio e para os idosos também. Essa é a minha proposta. Falar longe aqui. Peço permissão também para tirar, que eu estou longe e não tem problema. Nós nunca tivemos em Farroupilha uma união tão bacana como essa aqui. Eu acho que poucas vezes, Sérgio, o pessoal aqui das entidades, né, a gente está todo mundo aqui. E a gente tem um problema, mas a solução também está aqui dentro da gente. Ou seja, se nós olharmos um setor que também está sendo penalizado, que também está parado, que também não tem dinheiro, eu sou conselheiro, ajudo lá às vezes o Santuário de Caravaggio. Foi dito, não pode ter missa presencial. As missas lá eles estão fazendo na internet com 2 pessoas. Não precisa ir lá fiscalizar e tal. Claro que depois as pessoas começaram a se acumular, a gente vai ter que ir lá tirar os caras. Então, eu acho que nós, cada um, o Rossi tem uma porção de associados aqui, ele tem uma relação bacana, o Juliano tem também, lá no shopping, né? Você também tem uma relação, tem que definitivamente cada um de nós fazer um pedaço. Quando o prefeito diz vou colocar a prefeitura na rua, não é factível fazer isso. Eu disse que eu vou desmentir ele, não é factível fazer isso. Porque a gente não pode. A questão da brigada, eu vou esclarecer o que acontece. Nós recebemos ontem, está aqui o Canei, onde é que está o Canei? Uma gravação do comandante aqui, do coronel nosso, que é o Alen Castro, que é ele que o chefe aqui, né, Augusto? É ele, dizendo que o governo do Estado não permite que ele faça o acompanhamento na rua. Não é bem isso, prefeito, eu vou esclarecer agora o que é. Depois eu conversei com o Lucas, ontem, com o tenente Lucas, porque o major Juliano está de férias, o Augusto está aí. Eles não podem fazer aquele acompanhamento da viatura o dia inteiro para fazer aquilo. Essa é uma ordem que foi dada pelo lá. Mas se envolver crime, eles podem fazer. É isso? O que aconteceu sábado de tarde aqui numa loja da cidade? A Elda me acionou. Os fiscais foram na loja. Na sexta-feira, esta loja já estava aberta quando todos vocês estavam fechados. Uma loja numa rua aqui. Eu entrei em contato com a diretoria da empresa e disse, gente, vocês estão com a loja aberta. Eles disseram, não, só o correspondente bancário. Pois no sábado o nosso fiscal foi lá e multou a loja porque estava vendendo mercadoria. De novo eu peguei o telefone e liguei para o camarada que eu tenho contato com a pessoa e disse, pô, dá uma olhada, está vendendo? Não, não está vendendo. Entra no sistema e olha as notas que tu emitiu hoje, pô. Tu não precisa mentir. Vocês estão saindo com mercadoria por trás. Então, assim, ó, é do comércio, é do não sei o quê. Eu entendo a questão dos restaurantes. Vai quebrar todo mundo se a gente não fizer alguma coisa. Agora, o prefeito vai fazer um decreto, mas é infiscalizável, gente, fazer isso. Ir na rua pegar um cara para tirar... Não é assim que se faz. Não se consegue fazer isso, Sérgio. Tirar uma cesta. Bob, não dá simplesmente para multar. Nós não temos... Não é como na Itália que tu tem o policial que está na rua, ele vai lá e multa as pessoas. Aqui não se tem isso factível, né, Alda? Eu estou enganado, não? Porque lá na Itália, se tu entrar no ônibus, se tu não tiver o ticket, o cara te pega na hora e ele te multa, ele te cobra na hora o dinheiro. Aqui a gente não tem essa figura, gente. Então aqui, vamos seguir o exemplo do que está lá, ó. As 2 igrejas que estão lá, a outra luterana também. A igreja luterana está aqui, não? Os evangélicos estão aqui, mas a luterana que tiveram que cercar, padre. Sabe o que vai acontecer com a sua praça lá? Daqui um dia tem que cercar. Como os luteranos, a gente criticou que eles cercaram a praça. Mas o único jeito de tirar as pessoas fora do horário é fechar a praça. Será que a gente vai ter que fazer isso também aqui na Praça da Matriz? É nós que representamos a comunidade, é nós que somos os líderes dessa comunidade, é vocês que têm os associados de vocês. Eu entendo você lá no teu shopping, né? Tu diz, pô, o cara não me obedece. Conversa com ele, faz os outros caras se ajudarem, porque não tem outro jeito. A gente vai lá e vai prender um cara. Porque se a gente chamar o Augusto lá no crime, a gente pode prender a pessoa, né, Augusto? Mas nós vamos fazer isso com um colega nosso. Depois daqui uns dias sai bandeira laranja, está tudo livre de novo, aí nós vamos ficar assim, vamos fazer assim para nós. Só para complementar, pessoal, em relação à conscientização da população e das empresas e tal, eu acho que já foi feita essa conscientização bastante, mas a gente pode fazer. Mas, só para vocês terem uma ideia, o comércio eu acho que está bem consciente do regramento, né? Pois é, sábado, entre as 2 horas de sexta e sábado às 5 da tarde, os nossos fiscais
eles tiveram que passar 33 notificações de orientação para o comércio. 2 empresas foram multadas e, inclusive, encaminhadas para o Ministério Público, essas de praxe. E se nós entrarmos de novo em bandeira vermelha e houver a reincidência, a multa dobra, tá? Então, assim, ó, se a gente não está conseguindo fazer nem com que o comércio cumpra o regramento, no momento que foi estabelecido a partir das 2 horas do sábado, da sexta, como é que nós vamos conscientizar a população que está louca para ir para a rua gastar um pouquinho? Porque é verdade. É difícil. Outra, temos que lembrar que a fiscalização do município é uma fiscalização, ela é uma polícia administrativa. Ela é uma polícia que cuida, a gente fala polícia, né? Ela tem um poder de polícia administrativa, ela não vai prender, ela não vai torturar, ela vai orientar e multar. Como é que nós vamos multar a gente? Como é que nós vamos multar o idoso? A aglomeração, segundo eu ouvi ontem o pessoal conversando na Rádio Espaço da Brigada, eles consideram, conforme a lei, a aglomeração até 30 pessoas não é aglomeração. Então, o Bar do Bolacha pode continuar com o pessoal se reunindo na porta. Então, está bem difícil porque as pessoas acham brecha para dizer que estão cumprindo a lei. E a nossa situação não é de cumprimento de lei, é de segurança pessoal, física, de um contágio. É desesperador. Esse é o termo que eu vou usar. O que os nossos fiscais passam quando entram em bandeira vermelha. Enelda, deixa eu te ajudar. Na verdade, fui eu que sugeri multa. Mas a multa é o desespero da gente em não ter a obediência. Eu retiro a ideia de que tem que multar, então. Eu não tenho problema com retirar. Eu acho que isso a gente pode fazer e nós podemos ter esse exercício nesse plenário. Mas nós temos que criar alguma coisa que nos assuste. Que nós assuste a comunidade para ela se dar conta de que se nós continuar no jeito que está, nós vamos perder a nossa atividade econômica. Dentro de uma semana nós vamos estar sem a nossa principal esteio da vida, que é a atividade econômica. Sem ela nós não temos saúde e nós não temos condições de sobreviver. Então é nesse sentido. Prefeito, o que eu queria dizer não é que a multar a pessoa tem que tirar a multa. O que eu quero dizer é que como nós estamos aqui para fazer um pacto, compartilhar também as responsabilidades... Eu sei que é difícil para o comércio regrar o pessoal na calçada, a gente vê isso, mas alguém vai ter que nos ajudar, o comércio vai ter que nos ajudar a controlar até o pessoal na calçada. Né? Ontem eu fui num banco, fora daqui, e eles estão regrando toda a quadra com 2 vigias, enfim, orientando 1 hora antes da abertura do banco. Funcionou, eu me senti segura naquele local. Então, a ideia de fazer esse pacto é que as empresas também, os serviços, nos ajudem a fiscalizar o que está acontecendo da porta para fora. E não adianta, pessoal, a gente sabe que tem galerias inteiras de serviços de estética e tal, que funcionaram sábado todo com a porta fechada. O fiscal vai fazer o quê? Ele vai entrar na galeria, arrombar a porta e prender todo mundo, as mulheres que estão lá fazendo as unhas? Estava cheio sábado disso. Tem o Trujillo, e eu acho que aqui nós não temos que olhar para trás, nós temos que olhar só para frente, nós não temos que olhar a exceção. A exceção vai ter sempre, nós temos que olhar para frente, esse plenário aqui tem que olhar para frente. Bom, eu queria colocar o seguinte, acho que realmente está tendo contribuições ótimas, eu só vejo que os melhores exemplos estão dentro dos CNPJs. A parte de regramento, protocolos... São os mais educados. São os mais aplicados e os mais, digamos, na prateleira, digamos assim, muito fácil de identificar, montar, autuar e fazer o que for. Eu acho que procurar falar, toque de recolher das 22... É o horário que tem menos gente na rua, é esse. Quer dizer, se a gente está procurando coibir, digamos, a aglomeração, nós temos que ir no foco das aglomerações. Então, do mesmo jeito que os CNPJs estão sujeitos às sanções quando descumpre a questão dos protocolos, também as residências, digamos assim, que tem lá endereço, tem número e tudo, tem o proprietário, também estariam sujeitos a autuações se provocarem aglomerações. Os parques públicas e tudo mais, se não podem ter acesso, tem que estar obstruído ao acesso. Então, eu acho que nós temos que focar onde tem problema, digamos assim, e atuar onde tem o problema.
Outra coisa, a questão de restringir horário, eu acho que muito pelo contrário, eu acho que os bancos têm que abrir, lotérica tem que abrir de sábado, domingo, especialmente para velhos, digamos assim, para que eles sejam efetivamente observados, vistos, tendo um horário, digamos assim, mais flexível para justamente evitar aglomerações. Ou seja, estou focando e querendo colocar que nós temos que propiciar, digamos assim, a diminuição de concentrações. E já que o decreto pode ser mais restritivo do que o maior, então se lá diz que a aglomeração é acima de 30, que se diga que a aglomeração é acima de mais pessoas por 4 metros quadrados, sei lá, deve ter alguma coisa desse sentido. Então, de repente, a gente pode tornar, digamos assim, mais restritivo o decreto para questões de aglomerações e focar nas situações onde isso aconteça e aí sim chegar lá e fazer a aplicação das sanções que forem necessárias. Muito bem, então nós vamos dar uma estudada nisso e a gente vai fazer uma sugestão. Deixa eu fazer uma sugestão antes do André. André, já te dou a palavra. Eu falava aqui com o Galafassi disse, Pedroso, não pode ser só nós divulgar isso. A gente não tem dinheiro para divulgação. Nós podemos fazer um pacto, porque isso aqui, a proposta é um pacto. Né? Um pacto pela vida e pelo trabalho. Nós podemos usar as mídias das empresas para divulgar a campanha de como nós temos que nos portar de agora em diante, para nós evitar a bandeira vermelha. Nós podemos usar as igrejas, né? Cada um, o padre, o pastor, o pessoal falando antes do culto, dizendo, gente, olha, nós estamos vivendo um momento assim, assim, se nós não nos cuidarmos, os governos vão acabar fechando a nossa cidade e nós não temos chance por muito tempo de ganhar dinheiro, de nos sustentar e de tocar a vida. Então, que a gente consiga fazer um pacto, né, comunitário, de todo mundo ajudar a divulgar, que a gente consiga, nós da imprensa, da prefeitura, podemos criar um tipo de cartaz que cada um imprime e bota lá na sua vitrine, dizendo, olha, isso, e explica para o seu... Então, eu tenho dó do comércio, porque sempre o vilão é sempre dizendo, nós vamos no comércio. Comércio é o que o Trujillo disse, o CNPJ é o mais regrado que tem. O problema é a exceção. Nós temos que ajudar a trabalhar a exceção. O desespero que a gente está tendo é de que se nós não fizer nada, nós vamos fechar. Então, alguma coisa nós temos que fazer. Nós temos que achar o jeito de fazer. Nós precisamos fazer, nós precisamos dar um choque. Nós precisamos que as pessoas se deem conta que não é problema político, que não é nada, que o mundo inteiro está parado por causa disso. André. Então, eu vou falar aqui como parte do Comitê de Saúde. Gente, a gente está discutindo isso desde março. Tudo que a gente está falando hoje, a gente já falou em março, a gente só estamos sendo repetitivos. E nada adiantou, porque a população ela não tem se comportado como deve. Então, assim, eu concordo com algumas que temos que ter um regramento, mas me desculpem, a gente tem que ter uma força de lei que permita a gente multar e cobrar das pessoas. Outra coisa, a educação, como a colega aqui falou, ela tem que ser repetida 24 horas por dia, todos os dias. Cartazes só, desculpe, prefeito, mas não vão resolver, porque as pessoas não têm se comportado. A gente tem cartaz, a gente chega no mercado, lá tem toda a questão, olha, mantenha a distância, está descrito lá, olha, você tem que ficar nessa marca aqui, está escrito no chão. As pessoas estão lá, em cima do outro. Então, eu acho que a gente sim temos que achar um meio de cobrar as pessoas, mas principalmente a gente tem que saber onde que a gente quer chegar. Se a gente não sabe onde a gente quer chegar, qualquer caminho serve. Eu peguei uns dados, né, com a Vanessa ali, com o Dr. Clayton, fiz uma análise, gente, é o seguinte, se a frequência de contaminação continuar, para a gente terminar, vamos dizer assim, chegar no final da curva lá, isso não quer dizer que vai parar o nível de contaminação, nós temos que ter 1.560 casos confirmados. Então a gente está muito longe, né, em termos de tempo. E sabe quando isso termina, segundo a frequência de contaminação? Final de setembro. Final de setembro. Lá. Gente, a gente está muito longe das nossas metas. Então, assim, a gente tem que manter o município em bandeira laranja. Então, as pessoas têm que começar a fazer a sua parte. Então, cada um, né, dentro da sua família, da sua casa, dos seus familiares, tem que fazer a sua parte, tem que educar, dizer, olha,
desculpe vovô, desculpe vovó, o senhor não pode sair de casa nesse horário, vamos ter que... o senhor quer dar uma caminhada, então eu vou lhe acompanhar, vou dar uma caminhada pelo bairro, vamos ter que tomar atitudes nesse nível, mas a gente tem que partir da educação intrafamiliar. Não adianta a gente cobrar do comércio que feche, vamos fechar às 22 horas, ótimo, vamos fechar às 22 horas porque não vai fazer diferença nenhuma, mas vai dar um aviso para as pessoas que têm que ficar em casa. Vamos restringir o horário para os idosos dentro do comércio, olha, só vai poder ser atendido nesse horário aqui, para que a gente possa. Mas principalmente os bancos também têm que espaçar os horários, concordo com o prefeito, a gente tem que alongar, não dá para concentrar. Mas principalmente a gente tem que parar de ficar só na especulação, que é o que a gente tem feito, a gente tem que partir para a ação. Eu acho que a gente tem que ter um objetivo bem definido, tá? Eu acho que a prefeitura tem que colocar o objetivo, olha gente, para a gente chegar aqui, tem que ser por esse caminho. E aí a gente fazer a divulgação por todos os meios possíveis, mas principalmente nós assumindo as nossas responsabilidades dentro de casa. Obrigado, gente. Obrigado, doutor. Prefeito Roque, agora. Quero fazer a minha intervenção e, prefeito Pedroso, parabéns aí pela iniciativa e as entidades também, mas eu acho que nós temos um trunfo muito grande na mão, que é essa unidade da prefeitura, do poder legislativo e das entidades. Isso é mais forte do que qualquer lei. O que eu quero dizer com isso? Eu não trabalho mais na prefeitura, mas o período que eu trabalhei, até no início eu ajudei a coordenar a fiscalização, é impossível fiscalizar todos. É impossível. Primeiro porque a prefeitura tem lá 10, 12 fiscais concursados. Esses estão investidos do poder de polícia. Os demais são servidores que vão lá dar aconselhamento. Na verdade, não tem nem poder de multar. Então, isso é fato. Então, se a gente não se unir todos, as entidades, repassar para todos os seus associados essas normas e pedir que elas sejam devidamente respeitadas, não vai funcionar. Ontem eu fui numa farmácia e num outro estabelecimento. Na farmácia, eu entrei, imediatamente fui abordado, o cara testou a temperatura, passou o spray álcool gel e tinha uma bandeja com aquele tapete para higienizar o calçado. E eu fui num outro estabelecimento, não tinha nada disso. Nada. Talvez tivesse o álcool gel em algum local que eu não vi. Então, olha a diferença. E os dois são do comércio. Então, eu acho que se a gente conseguir fazer essa unidade e cada um transmitir para os seus associados, isso vai funcionar melhor do que a fiscalização da prefeitura. E eu quero, Pedroso, com todo o respeito, discordar aqui, eu acho que tem que multar sim. Porque se não multar, eles não vão entender. Quem está descumprindo precisa sentir que vai ter um prejuízo, que é uma multa. E também dá para multar as pessoas que estão sem máscara. Eu falava agora com o Paulo diz que não tem como multar pessoas sem máscara. Tem sim. Caxias do Sul está multando, tem várias cidades do país inteiro que tem multa. Rio de Janeiro, Goiânia, a própria Caxias do Sul. O cidadão também tem que ser multado. Se ele está andando sem sem máscara, ele precisa receber uma multa igual uma multa de trânsito que o fiscal de trânsito dá, que a polícia militar dá, enfim, precisa ter o peso da multa. Senão não vai ter cumprimento da lei. Senão a gente faz uma lei que é obrigado a cumprir, mas se ele não cumprir, não tem multa. Aí fica inócua. Então, com poucos fiscais que se tem, mas se o fiscal der o bote certeiro e chegar no local que está descumprindo e aplicar a multa e divulgar que estão sendo multados, eu te garanto que a metade se ajusta. E o restante se ajusta pelas entidades que eu acho que estão de parabéns, porque cada um sozinho não faz nada. Se nós se juntar, com certeza melhora muito. Eu vou começar dizendo que eu sou totalmente contra a radicalização. Nós estamos, como eu ouvi o Galafassi comentando, a tua loja vendeu. A tua loja vendeu, Sérgio. Está multado. Nós atuarmos nessa forma. Posto de gasolina não pode mais abrir final de semana. Vocês não sabem o que é precisar de gasolina no final de semana e ter que ir a Caxias, no centro de Caxias, para abastecer. Isso já aconteceu. Tá? Mas você tem que se programar para viajar. Enfim, experimentem entrar numa situação dessas. Então, esse radicalismo que eu sou contra.
Eu acredito que nós temos, como falou o André, o Trujillo também, atuarmos, e o próprio Roque, atuarmos aonde dá o problema, que é na aglomeração. Nós estamos fechando o parque. Aonde é que eu posso, com as regras, caminhar? O pessoal que está no centro quer caminhar, não pode. Não, nós temos que permitir que as pessoas possam desenvolver a sua atividade para a sua manutenção pessoal, que caminhe dentro de regras. Agora, se houver aglomeração no parque, sim, vamos lá desfazer a aglomeração. Se houver aglomeração de uma loja, sim. Se a culpa for do Rossi, que está permitindo a aglomeração na loja dele, unir o CNPJ do Rossi, mas não indiscriminadamente, como acho que a gente está pensando em fazer. Está sem máscara, Roque? Multa, prefeito. O Rossi descumpriu a determinação? Multa o CNPJ. Desculpa estar te usando o nome, mas é que todo mundo te conhece. Mas nós, indiscriminadamente, saímos multando, fechando a loja. Tu vendeu, Rossi, tu não pode vender. Pelo amor de Deus, porque entrou uma pessoa lá e aproveitou e comprou um balde. Eu acho que é isso que nós temos que atuar. Na aglomeração, no problema, atuarmos no problema, e não naquela hipótese de... eu passei num bairro esses dias, foi sábado, tinham, acredito, umas 20 pessoas tomando birita, jogando carta e sem máscara, sem nada. Alguém está lá? Não. Como o próprio Márcio, né, comentou, no interior nós temos aglomeração e as coisas estão acontecendo e lá nós não estamos. Se nós olharmos no São Luís, pelo que eu vi no último gráfico, não tem nenhum caso ali, porque é ao ar livre, mas também não se vê aglomeração. Então, aonde houver o problema, Roque, multa. Está sem máscara? Multa. Tem 3, 4 pessoas juntas na mesma loja? Multa. Se a culpa for do empresário, multe. Mas atuarmos aonde existe problema. É o meu pensamento. Obrigado. Enio, olha só. Se nós não der um choque na cidade, semana que vem nós temos a bandeira vermelha. Não tenho dúvida disso. Se nós não radicalizar um pouquinho, nós vamos estar na bandeira vermelha. Eu também penso que nem o Enio. Eu penso que nem o Enio, que eu não precisaria nada, que nós teríamos que só chamar as pessoas pela consciência e que elas poderiam nos ajudar. Mas eu não estou conseguindo achar um jeito. Nós não estamos conseguindo achar um jeito. Ninguém de nós está conseguindo achar um jeito, que nós vamos estar na bandeira vermelha na semana que vem. E daí parou todo o comércio, daí para todo mundo à força, daí não é a regra da prefeitura, nem a regra dos amigos aqui que estão dizendo, para um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho. Daí vai ser a regra geral, parou e eu não tenho força de derrubar. Não olhem para a prefeitura com a chance de que vá derrubar isso, porque não tem força de derrubar. Perfeito. Só para nós irmos dando, eu acho, finalizar, os comerciantes que estão aqui especialmente têm que abrir suas lojas e faturar, né? Mas eu queria só aproveitar para dizer o seguinte, ó. Se nós não mudarmos alguns hábitos, nós vamos estar segunda-feira que vem na bandeira vermelha. E a mudança de hábito para o ser humano, ela é terrível, para mim, inclusive, para todos. Ela é terrível, mas vai ter que ser. Então, se entrar uma família inteira na minha loja, já que eu fui citado, e eu e a pessoa que está na porta da minha loja não barrar essa família inteira, a minha loja tem que ser multada. Porque ela está descumprindo um decreto municipal que imagine que vai sair hoje. Imagine que vai sair hoje. Eu lamento muito, eu falo contra mim, eu falo contra as minhas lojas queridas, mas se eu permitir que entre lá uma família inteira, eu tenho que ser multado. É mudança de hábito. Mudou a regra. Ou é bandeira vermelha, ou nós mudamos o comportamento. Só tem duas maneiras. Pessoas na rua sem máscara. Como falou o prefeito de Cotiporã, em ato de desespero, no seu município, pequenininho assim, ó. Ele falou, a pessoa na rua sem máscara tem que ser multada. É em cesta básica para a liga, será para quem? Sim, não é cesta básica, mas tem que ser multada. O barzinho, aquele barzinho que você foi lá, que estava com um monte de gente, lá, quem é que falou, o Enio? Ele tem que ser fechado. Ele recebe um aviso. Primeira visita é um aviso, não é? E a segunda tem que ser fechado.
ou bandeira vermelha. Nós temos que escolher, gente. Ou eu faço um sacrifício, ou é bandeira vermelha. Eu não falei com a minha diretoria do Cine Lojas ainda, mas eu sugiro que a partir da manhã, nós, de conhecimento do decreto que vai sair hoje, imagina, nós passamos uma intensa campanha de mudança de hábito. A campanha forte, quando você, Pedroso, na prefeitura faz a campanha, o Cine Lojas, o Cine Gênero, o CDL, a SIX, todo mundo falando a mesma campanha, vai até que fixa, não fixa? Fixa! Vai até que cola. Então, se todos fizerem isso, o sindicato laboral, todos fizeram uma campanha maciça na imprensa, especialmente na imprensa falada. Funciona, Pedroso. E se nós não nos sujeitarmos a regras mais rigorosas de mudança de hábito, infelizmente, segunda que vem vão acordar com tudo fechado. 90% do que a gente falou aqui, tem falado já meses atrás. Pensem um pouquinho, com quem vocês falam fora daqui? Ah, mas não é tudo isso que estão dizendo. Não é que eles estão dizendo para vocês isso. Eu cansei de ouvir isso. Quando eu converso com pessoas lá na loja ou em algum lugar que eu estou, muitas, mas muitas mesmo não acreditam que isso está acontecendo e que exista, né? Então, a gente está falando aqui, olha, tem todos os órgãos de imprensa aqui. Enquanto um cara for para a rádio, um político for para a rádio e dizer que a curva já passou, que não tem tanto perigo assim, não vai adiantar nós ficar aqui. Nós vamos ficar fechados. Então, tem que ter essa consciência, todo mundo saber que é sério sim, e nós vamos ter prejuízo no bolso se as pessoas não se conscientizarem. Então, se tiver que multar, se multa. Se tiver que multar quem está sem máscara, se multem. Isso aí. Bom, tem mais 3 ali para nós encaminhar ao final. Prefeito Paulo Dalzocchi, obrigado pela tua presença. Acho que tudo que está sendo colocado está excelente, a reunião ótima, e só é uma constatação que eu vou fazer. Com raras exceções, as atividades na indústria, no comércio, religiosas, nós não temos problema. O problema está que as pessoas não estão mais aguentando ficar em casa. A semana que vem pode ter bandeira vermelha, pode ter bandeira preta, as pessoas vão continuar saindo. Esse que é o problema. Como convencer aqueles pais que não aguentam mais os piralhos em casa? Aqueles idosos que não têm mais o ônibus gratuito para vir ao centro. Todas essas pessoas não aguentam mais. Essa que é a verdade. Então precisamos conscientizar, sim, porque as atividades não estão prejudicando a saúde, não. Acho que nós podemos ver, comércio fechado ou comércio aberto, qual é o índice de mudança da doença? Nenhum, ou muito pouco. Então, quer mudar mesmo? Diz para o governo suspender o pagamento de R$600. Tem gente que para receber uma parcela já foi 15 vezes ao banco ou à caixa. Isso aí tem prejudicado, tem disseminado a doença. Vai lá dizer para aquele que já é a 8ª vez que está na fila da caixa que ele tem que ter distância. Ele vai te bater. Então é esse o problema maior. Ninguém está mais aguentando ficar em casa, independente da cor da bandeira, e não são as atividades que estão prejudicando a saúde. Como fazer? Não sei. Eu tomei nota de alguns assuntos aqui, desculpe ter que, para não esquecer nada. Bom dia a todos. A gente participa há tanto tempo que parece que já dormimos na mesma casa quase, né? Gente, ó, essa luta é muito grande, né, prefeito? Eu falava com o prefeito na chegada aqui hoje de manhã, ele me disse que abriu uma brecha dentro do Estado de que os municípios podem ser tratados individualmente, inclusive, né? E aí, vocês lembram daquela história, eu estava comentando com a Ana, do copo, ele está meio cheio, não, ele está meio vazio. É aquela história, mas Farroupilha tem um falecimento nos últimos 14 dias, isso poderá pesar na balança, mas nós podemos olhar para o lado do copo meio cheio também, né? Que são 50 dias com um falecimento, que é um grande argumento para Farroupilha. Eu acho que é uma forma também de nos tentar defender isso. Se tentarmos, né? Bom,
Deixa eu atrapalhar um pouquinho, porque assim, o regramento que ele deixa a gente voltar um pouco para a bandeira é eu não posso ter uma internação hospitalar em 14 dias e nenhum óbito nos últimos 14 dias. Ok, eu só estou dizendo que existe uma contra-argumentação de que 14 dias, ok, não são 14 dias, são 50 dias com um falecimento. É uma questão de visão, tá? Essa é a tua visão, a minha visão é um pouco diferente. É que nem 2 mais 2 é 4 ou é 22. Então é essa questão que a gente tem que analisar muito bem, ok? Eu vou fazer outra pergunta aqui, que de repente seja um tabu. Eu estava dizendo para a Ana, né? Quem de vocês aqui, se adoecesse, tomaria hidroxicloroquina? Levante o braço. Quem tomaria? Tem gente que não tomaria, né? Mas muita gente tomaria, e os casos dos grandes médicos que aconteceu, vocês têm acompanhado, têm tomado. Inclusive o Covas se recuperou com a cloroquina. E nós tivemos uma reunião com o prefeito Clayton, o André estava presente, o Sérgio também, e ele havia dito que havia comprado 400 doses de hidroxicloroquina, desse remédio que faz uma aplicação em farroupilha. E farroupilha não aplica. Talvez seja uma forma de evitar uma UTI. Mas acho que a contraindicação é maior, pode matar. Mata se não tomar. Eu prefiro até tomar um veneno, se precisar, que me cure, do que evitar ir para a UTI e morrer. E aí ocupar a UTI. Mas a questão é criar uma lei, se não existe em farroupilha, de multar o CPF, sim. E nós tínhamos pensado, e isso foi criado a multa da cesta básica, não sei se está no decreto ainda, o anterior estava, que era a multa de uma cesta básica para as pessoas que não utilizassem. Vamos criar isso, doutor Valdecir, e a gente falando isso na rádio, prefeito, né? Isso, uma lei, os prefeitos, os vereadores, tenho certeza que vão aprovar. Cadê os vereadores? Não, aprovam, eles são parceiros. Vamos falar com os vereadores, vamos falar nós, as entidades, vamos falar com os vereadores se precisar. E acho que isso é uma forma de a gente chegar na rádio, prefeito, e dizer, será multado. Isso pesa nas pessoas. Nos primeiros dias, de quando o promotor foi na rádio, que ele disse que ia para a rua também ajudar a multar, Farroupilha se comportou um monte nas primeiras semanas, depois decaiu, e é o que está acontecendo agora, né? É o que está acontecendo agora. E foi criada uma regra no estado que parece que uma pessoa por 2 metros quadrados. Por que não uma pessoa por cada 4 metros quadrados? Aqui nós estamos até muito próximos, com 40, 50 pessoas, mas colocar na lei que seja, de repente, uma pessoa, prefeito, sugestão, a cada 4 metros quadrados, e aquela questão do agendamento do banco, existe um exemplo, Farroupilha, que é o cartório Kunzer, que tu vai lá só com agendamento. Por que os bancos também não fazem isso com seus clientes com agendamento? Não seria uma forma interessante? Além de ampliar o horário, porque tem gente que não vai fazer agendamento, vai ter que ter uma brechinha para atender. Estender das 10 às 15, ou às 17, que seja, mas que seja de atendimento ao público, porque eles estão trabalhando lá para o giro das 8 da manhã, só que eles não atendem o público, abre às 9, abre às 10, e isso é importante. Com essa política, com esse trauma todo que nós tivemos com essa questão da bandeira vermelha, nós já começamos a trabalhar com agendamento dentro dos shoppings de atacado. Isso já está funcionando há alguns dias lá, né? E ajuda a esvaziar bastante o tumulto, que não é tumulto, porque o nosso cliente é só o CNPJ. E a regra é só um cliente por CNPJ, que a gente já adotou. E é muito importante, sim, então, seja essa ideia de uma pessoa só por... E acho que o Sindilojas tem um papel muito importante, o Sindigêneros, de ter o executivo, uma equipe do Sindilojas, de passar loja em lojas, montar esse regramento. E olha, gente, tem que ser assim. O Paulo, a sua equipe, loja por loja de Farroupilha, e botar um cartaz lá que seja do Sindilojas. Aqui não entra se for mais de uma pessoa. Sabe? Eu acho que nós podemos criar isso em parceria, as entidades, CDL, né? Eu acho que é uma forma de colaborar com o município, o prefeito, sem ter o desgaste financeiro do município. Então, era isso que eu queria dizer. Tá? As regras loja por loja, do apoio do Sindilojas, e esse tabu da gente... esse tabu, eu não sei por que mudaram de ideia, porque foi falado, Davi, que tinha sido comprado, por que voltaram atrás? Porque os médicos não querem receitar? Por quê? Eu não entendo por que esse medo. Se o Bolsonaro tivesse dito, tomem, talvez não tomem, talvez estivesse tomando, né? E aí, onde estão usando, os casos são muito poucos, pelo que a gente está ouvindo falar. E tem dado resultado, em nível de Itália, em nível de outros países também. Bem, era essa a minha participação, obrigado. Deixa eu só explicar um pouquinho para vocês essa questão da hidrocloroquina. O que acontece? Teve uma abertura antes do Ministério da Saúde. Ele dizia para nós que a gente só podia utilizar em paciente hospitalizado. Tá? Tanto é que no SUS, o nosso estoque disso está no Hospital Geral. Quando o médico lá da UTI quer usar no paciente, ele pede e faz a solicitação e está disponível.
Faz mais ou menos, Bob, uns 20 dias que a gente foi autorizado a pedir para o governo do estado. A gente pediu 500 comprimidos aqui para Farroupilha, tá? Mas a hidrocloroquina é uma questão médica. Ele tem que ser prescrito. Eu não posso dar para o paciente, e inclusive o paciente tem que usar, ele tem que assinar um termo de consentimento de que na verdade, ele está concordando em usar a medicação. Não é como, por exemplo, assim, tu vai colocar um antibiótico, não, ele tem que assinar um termo de consentimento. Então, está disponível. Ela é uma questão médica, ela é uma questão individual. Tem vários pacientes, assim como aqui, metade diz que usaria, metade diz que não usaria. Vocês podem ter visto que nos Estados Unidos diminuíram os estudos, também pararam os estudos com isso, porque eu acho que ela está mais política do que propriamente saúde, tá? Tem disponível. Se o médico prescrever e tu quiser usar, tu vai poder usar. Então, talvez volte essa retomada desse assunto em função do número de hospitalizações. Enfim, está sendo estudado a vacina, que já foi colocada em prática, inclusive no Brasil, né? Tem 2.000 pessoas para serem vacinadas e testadas com isso. Então, teve uma questão do Ministério da Saúde de abrir isso, tá? A gente tem já essa solicitação no município, mas ela é uma questão médica, ela não é uma questão que passa pelo prefeito, pelo poder municipal. Prefeito, obrigado pela reunião, acho muito importante essa conversa. Acredito que a maioria das propostas elas são positivas, mas me faltou, do meu ponto de vista, uma informação importantíssima. Essa reunião ela é com o objetivo de evitar que a gente volte para a bandeira vermelha. Criar ações e protocolos próprios para que a gente evite a volta para a bandeira vermelha. A minha pergunta ela é um pouco mais técnica, e não é pergunta, é uma colocação. Nós temos um mapa de levantamento de onde acontecem cada um dos nossos casos, a gente tem mapeado. A gente sabe exatamente. Secretária, qual a possibilidade de trazer para a discussão aonde realmente estão acontecendo esses casos? Nós temos eles disseminados em toda a cidade, nós temos eles pontuais. Porque se a nossa ideia é evitar a bandeira vermelha, a gente tem que atacar onde está acontecendo o problema. O Paulo falou uma coisa, o Paulinho disse, e eu concordo plenamente, as pessoas não querem mais ficar em casa, é difícil ficar em casa. E o Enio falou também, libera o parque, libera a pista de caminhada, deixa as pessoas com regramento fazer algumas coisas, mas nós precisamos atacar o ponto da onde está acontecendo o problema, porque a gente pode tomar todas essas atitudes, prefeito, e o governo do estado não dá nem uma bola para isso, porque se os nossos números lá no hospital, lá na internação não melhorarem, não adianta nós fazer nada. Então nós precisamos atacar o ponto aonde está acontecendo o problema. Se o problema é no comércio, fecha o comércio. Se o problema é frigorífico, fecha o frigorífico. Agora, se o problema é generalizado, o assunto é outro. E nós estamos discutindo um negócio sem dados. A gente não está sabendo aonde está pegando esse problema dessa semana e da semana que vem. Tem como trazer esses dados? Tem como nós debater esse posicionamento para buscar atacar? Eu quero ir encaminhando, dizer o seguinte. Francis, o que tu falou... Tá. Eu disse que não tinha, por isso que eu fui interferir. Bom dia. Eu vou tentar falar bem rapidinho, complementando o que o Francis colocou. Então, em nome do comércio, né, que nós temos, enfim, vários colegas, e a gente viu aqui da importância realmente da conscientização. Juntando com o que o Francis acabou de colocar, né, o que nós queremos? Nós queremos que os casos parem, né? Falando de conscientização, eu vi que foi muito importante, por exemplo, a introdução da Vanessa. Eu tive acesso a números que eu não tinha. E a grande população, às vezes, não se conscientiza. Por quê? Porque não tem acesso a determinados números. Então, uma sugestão que a gente vai levar para as nossas entidades aqui, que eu não vou me estender agora, mas que a gente vai juntar um grupo de pessoas para nós tentarmos fazer algum tipo de comunicado, algum tipo de áudio, algum tipo de vídeo, que junte um pouquinho de informação técnica para conscientizar aqueles que nem o Paulo falou, não aguentam mais ficar em casa. Nós temos que tentar fazer de alguma forma com que as pessoas queiram fazer a coisa certa. Nós não temos, né, Roque, que nem tu falou, não tem gente suficiente para fiscalizar. E outra coisa, o vírus vai passar e nós vamos continuar morando na mesma cidade. Daqui a pouco os estragos que a gente está fazendo nas relações vão ser muito maiores. Nossa, a gente é bem assim, o pacto pela vida. Nada
é maior do que a vida, mas as relações das pessoas, né, os desgastes, esse tipo de coisa. Mas, enfim, estou me repetindo. Vamos passar um tipo de conversa, né, alguma coisa que todo mundo possa falar a mesma linguagem. Vamos tentar fazer dessa forma. Vamos levar para nossas entidades, no caso, sim, de lojas SIX e CDL, que representam o comércio, e se nós conseguíssemos que todo mundo falasse essa mesma linguagem. Aqui foi falado, por exemplo, que a gente vem se repetindo, mas eu acho que Farroupilha está de parabéns em muitas coisas que a gente fez certo. A gente está de novo discutindo, a gente está com problema, mas a gente vê conversando com lojistas de outras cidades que o que a gente tem hoje em Farroupilha, que é essa união, essa possibilidade de trocar ideias de uma forma positiva, faz toda a diferença. E eu acho que é por aí que a gente tem que ir. A multa ela é importante, sim, tem gente que só funciona com a multa, mas tem gente que não está fazendo certo, porque, que nem o Francis falou, já não sabe o que é o certo. Então, já não está achando mais coerência ficar em casa, deixar de consumir, deixar de comprar. Então, realmente, tem que atacar os pontos onde está acontecendo, é nisso que a gente tem que se focar, a parte da prefeitura, e a nossa parte de conscientização, aí nós vamos tentar, de alguma forma, nós nos unir para falar todos a mesma linguagem. Acho que esse é o recado. Obrigada. Muito obrigado. Nós temos a presidente do conselho. Bem, obrigada. Então, pessoal, eu acho que eu me senti, né, pressionada a falar nesse momento. Eu acho que todo mundo já falou e eu queria fazer o fechamento, tá? Nós estamos nos reunindo e conversando desde março, certo? O que a gente vê de propostas? As mesmas de março. O que mudou de março até agora? Nós estamos com uma contaminação comunitária, Francis. Tá? Nós não temos focos específicos. A gente teve alguns casos no frigorífico, lá foi feita ação, foi feito. O que nós temos hoje? Contaminação comunitária. Então, assim, ou a gente faz um regramento para todas as pessoas, ou não adianta ficar fecha, abre, horário, aumenta, diminui. Nós precisamos trabalhar as pessoas. A contaminação, ela é entre as pessoas. Não é na loja, não é na farmácia, não é no banco. É geral. Então, é nesse ponto que nós temos que ter um regramento único para as pessoas. Com o pronunciamento da Roberta, a gente vai encaminhando o final. Muito obrigado, Roberta. Eu acho que todos vocês trouxeram a contribuição. O que eu penso que está acontecendo hoje? Se nós não der uma geral na cidade, se nós não sacudir a cidade, nós vamos perder o controle. Nós já estamos quase perdendo o controle da cidade. E eu tenho certeza que isso está na consciência de todo mundo que está aqui. Está na consciência. Se nós regrar um pouquinho e nós vamos dar uma revisadinha nas propostas, nós podemos, na prefeitura, agora, com calma, durante o dia, estudar elas, amenizar umas, dar uma ajeitadinha, a gente repassa para vocês isso. A gente repassa para vocês, vocês concordam. A ideia não é cercear todo mundo, mas é nós dar um choque na nossa cidade, ela se dá conta de que não está normal, que tu não pode programar a festa da tua filhinha agora, que não pode fazer aquela cervejada do final de semana, que não dá mais, que não pode fazer uma missa de 1000 pessoas, e nós não temos problemas isso com as igrejas, né? As igrejas são muito conscientes, todas as igrejas nos ajudam muito. Nós precisamos que agora, antes do culto, antes da missa, antes da atividade religiosa, que haja uma pregação, que o pregador lá na frente, que a pessoa que possa nos ajudar a orientar. Nós temos um pacto pela vida e pela saúde, aliás, pela saúde e pelo trabalho, nós precisamos dos dois, sem os dois nós não vamos viver. Né? Nós precisamos trabalhar, que a saúde também, e nós precisamos viver. Então, e que a doença está aí, que ela está pegando cada vez mais. Então, vamos lá. Proposta não é só uma pessoa por família. Eu acho que numa loja de departamento tem que ser 2. Tem que ser o marido e a mulher, porque eles vão escolher o guarda-roupa. Como é que ela vai escolher o guarda-roupa só o marido sozinho, se a mulher não concorda, e vice-versa? Claro, a mulher nunca concorda que o marido escolha sozinho. Tem que ser, ou deixa a mulher sozinha e dá o cartão para ela. Tudo bem, uma pessoa, tá, já ganhou, não está mais aqui quem falou. Proposta 2, toque de recolher de segunda a sexta-feira às 22 horas. Isso eu acho que é factível, né? Paramos tudo às 22 horas.
De segunda a segunda? Não, mas é que o restaurante não. Daí a gente regra o restaurante. O restaurante nós vamos deixar abrir sábado de noite. Senão não vai viver os restaurantes. Sim, 10 horas, claro, naturalmente. É parar a circulação de todo mundo. Os meninos vão tudo para a rua ali na frente do Pura Mania. Nós vamos lá e vamos dizer para os meninos, ó, tem que ir embora. Né? Nós vamos achar um jeito de regrar. Depois a gente combina com vocês. Vamos para frente aí. Depois a gente ajeita isso aí. Vamos lá. Proposta 3, ampliação da multa na ausência do uso da máscara. Vocês acham que devemos multar? Vamos achar então um preço ou alguma coisa para isso. Vamos multar, vamos botar a multa, que daí nós nos comandamos. Cesta básica. Proposta 4, loterias e bancos. Aí eu tenho uma proposta para vocês. É minha proposta de chamar os bancos e as lotéricas para conversar ainda hoje, no dia de hoje. Preciso conversar para ouvir eles também, para ouvir aquilo que é possível. E é minha proposta que eu, saindo daqui, chamo eles para conversar lá. Se alguém de vocês quiser participar junto, estão convidados, daí a gente vai avisar o horário. Vou chamar eles e a gente vai regrar junto com eles para ver o que é possível, o que não é possível, porque daqui a pouco não é possível algumas coisas. Vocês concordam que eu tenho liberdade para isso? O plenário concorda? Então tudo bem. Proposta 5, responsabilizar o estabelecimento pelo descumprimento de regra, natural. Vamos botar uma multinha nisso aí também, para dar uma complicada. Proposta 6, parques e praças. Eu sou da ideia de que esse lugar tem que ficar livre, que as pessoas devem andar, tem que ter uma recomendação que tu anda com distanciamento, mas tu tem que ter a liberdade de ir ao praça e ao parque no final de semana, não para tomar mate e fazer uma roda, mas que tu tem que caminhar lá. Eu acho que usando a máscara, a gente regra, com o uso de máscara, com distanciamento, tu pode e deve fazer a tua caminhada, porque senão daqui a pouco o cara enlouquece. Não pode ir a lugar nenhum mais. Vocês concordam comigo que eu posso regrar o parque e praça dizendo que é normal tu poder fazer tua corrida do final de semana? Acho que é, não precisamos tirar isso das pessoas. Sim, construção civil é uma profissão de pouca gente, né? As poucas empresas que têm 10, 15 pessoas, trabalham tudo separado. A gente vai dar uma ajeitadinha nisso aí, para nós não complicar aqui. Proposta 7, campanha de conscientização dos veículos e mídias. Isso que eu queria fazer uma proposta. É possível o Sindiloja, é possível a SIX, o CDL, o pessoal nos ajudar nessa campanha, botando uns anúncios lá de vocês, dizendo, olha, nós estamos com um pacto pela vida e o trabalho. Então, respeite isso, respeite aquilo, nos ajude, não sei, cada um vai achar o seu jeito de fazer. E nós, da prefeitura, vamos criar um cartaz disso que qualquer um pode imprimir, vamos passar esse modelo para todo mundo, para imprimir, para botar lá na porta. Tudo vai ajudando, né? Eu não sei o que fazer mais. Modelo de cartaz, sim. E daí a gente bota a marca de todo mundo lá, de todas as instituições, todos juntos. Em geral, a nossa cidade é bem comportada. O nosso segredo agora, essa reunião, é para nós dar um choque em todo mundo. Então, combinado. As entidades todas vão para os meios de comunicação. Da sua forma, o meio de comunicação que puder. E eles precisam também disso, para eles poder continuar sendo essa janela de comunicação nossa com todo mundo. Que as gurias falaram, elas têm razão. O falar é diferente de um cartaz, né? Diferente de tu ter que ler um cartaz. Tem um sentimento. Quando tu fala, tu transmite um sentimento de responsabilidade. Eu quero agradecer muito, mas muito, de verdade, em nome do município, todos que estão aqui. Aquilo que o Galafassi fala é inédito, a gente tem conseguido se reunir, porque a situação não é fácil para ninguém. É a hora de a gente encaminhar todos num rumo só. Quero agradecer, nós vamos fazer uma reunião com os bancos e com as lotéricas, agora durante o dia, vou provocar essa reunião, e a gente... logo em seguida se comunica sobre o regramento e como vai ficar, e a partir dali a gente aplica ele. Que Deus nos ajude, que semana que vem, né, tenhamos outra bandeira que não seja vermelha. Nada contra o Inter, né, mas que não vai ter jogos agora e não precisamos de bandeira vermelha.